gente abre aqui esse vídeo do Raiz Tricolor já falando sobre Copa Sul-Americana. Isso porque a decisão da Conmebol foi publicada e a gente traz uma análise sobre o que aconteceu, tá? A gente abre aqui já falando, como eu falei, vamos embora falar sobre Universidade de Chile classificado para as quartas de final e pode ser um adversário do Fluminense na semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão da Conmebol foi publicada no final da noite dessa quinta-feira, dia 4 de setembro. Na própria decisão, a Conmebol já deixa claro tudo que precisa definir. Vocês vão se lembrar, eu gravei vídeo aqui, inclusive, sobre isso. Teve uma super confusão, uma confusão bizarra, no jogo entre Independiente, da Argentina, de Avellaneda, jogava em casa, e Universidade de Chile. Era o jogo de volta da Copa Sul-Americana das oitavas de final. Na ida, a Universidade de Chile tinha ganhado por 1-0 lá em Santiago. O jogo de volta transcorria dentro de campo normalmente, estava 1-1 o jogo, estava classificando, inclusive, a própria Universidade de Chile. Quando estourou uma confusão, eu fiz todo o relato aqui num vídeo, aqui no Raiz Tricolor. Então vou deixar os detalhes para lá. Mas, em resumo, a gente teve merda sendo feita do lado da torcida da Universidade de Chile, que tacava pedra, tacava tijolo, tudo que via pela frente, pro meio da torcida do Independiente, e teve merda da torcida do Independiente, aí num nível muito mais agressivo, muito mais grave, muito mais aterrorizante no cenário geral, e aparentemente com contribuição também do clube, e isso é muito importante para a decisão final, da torcida do Independiente, da Barra, inclusive, encurralando, e o que se tem até hoje é uma questão sobre... A gente, inclusive, até hoje não tem detalhamento sobre mortes, né? Se fala de mortos, enfim, do outro lado também se diz que não morreu ninguém. Enfim, cara, uma barbárie completa. E, no final das contas, a decisão da Conmebol foi punir os dois times com, até certo ponto, uma mesma punição. Então, vamos lá. Qual é a mesma punição que foi dada para os dois? 7 jogos com portões fechados em casa e sem torcida visitante fora. Então é isso. Os dois times, jogando competições da Conmebol, não terão torcida nem em casa, portão fechado, estádio vazio, e fora de casa não terão direito a um ingresso sequer de setor visitante pelos próximos 7 jogos em competições da Conmebol. Só que houve uma diferença numa última punição. O Independiente está excluído da competição em 2025. Para a Universidade de Chile, não houve punição desse tipo. Também uma coisa que se especulava era que poderia vir punições futuras, né, para 2026, 2027. Isso foi bem brando nesse caso. E o Independiente também está liberado para poder jogar a Sul-Americana ou Libertadores, caso se classifique no ano que vem. O fato é que, tá, com essa mudança, a tabela da Sul-Americana ficou dessa maneira. Fluminense e Lanús jogam as quartas de final. Lanús tirou o Central Córdoba, Fluminense tirou o América de Cali. Tem o confronto e o vencedor, que a gente estava até especulando que seria já adversário do Alianza Lima, que a Universidade de Chile também seria excluído da competição. Não foi. O Alianza Lima terá que jogar contra a Universidade de Chile, que com isso consegue uma classificação. De certa maneira, dentro de campo, a gente olha e não dá nem pra dizer que é injusto. Porque, por exemplo, se começa uma confusão toda dessa e tá 4-0 pro Independiente, era mais difícil de você excluir o Independiente e classificar a Universidade de Chile, né? Com o empate ali que tava, a Universidade de Chile tava passando, e com o fato de que foi na casa do Independiente, com envolvimento e participação de seguranças do estádio, com falhas de segurança do estádio, com problemas locais do estádio do Independiente, a punição veio muito mais forte, porque do lado da Universidade de Chile foi um problema mais de torcedores. Então se puniu a torcida da Universidade de Chile e se puniu torcedores também que fizeram merda do Independiente e o clube, que também foi conivente com toda a ação. Não vou dizer que é justo, pra mim o justo era eliminar os dois e ainda punir o Independiente para competições futuras. Era ser mais, né? Porque parece que a Conmebol tá sempre punir esse tipo de coisa com um grau menor do que deveria. Agora vai puxar um celular assim num jogo da Conmebol, ó, qualquer que seja o jogo, Fluminense, Mushuc e Runa, estreia da Sul-Americana com 3 mil pessoas no Maracanã. Puxou um celular, fez isso aqui, já chega um guardinha da Conmebol aqui ó, com engravatado, já, não pode filmar. Isso
é uma rapidez danada para poder punir, etc. Mas, enfim, a punição, no final das contas, também não dá para dizer que foi injusta, não. Universidade de Chile e Alianza Lima jogam ali na mesma semana, né, de Fluminense e Lanús, e o nosso adversário virá de um dos dois. Só para poder ficar, dar ali 10 centavos de análise, são dois times bem diferentes, assim, como chegaram até aqui, tá? Os dois vieram da Libertadores, mas você tem uma Alianza Lima muito mais sólido, só que não tão forte. A Alianza Lima eliminou o Boca na pré-Libertadores, por exemplo. Vem de um grupo, né? Teve o São Paulo avançando e eles perderam a guerra contra o Libertad. Mas é um time mais sólido. Tanto que na fase anterior também eliminou o Grêmio. É um time sólido, mas não é um time muito forte. Já a Universidade de Chile, não. Esse é um time que oscilou bastante, até mesmo na campanha nacional. Tá em terceiro no Campeonato Chileno, mas porque o Coquimbo Bonito tá fazendo uma das maiores campanhas da história do Campeonato Chileno também. Mas assim, é o mesmo time que ganha do Estudiantes em La Plata por 2-1 e toma 4-0 depois também. Então, é o tipo de... 3-0. 4-0 eles deram um cara bobo. Então é um time que oscilou bastante. Até agora, nas competições que jogou, tanto foi eliminado na Copa do Chile também pro Curicó. Então é um time que oscila bastante, mas que se pegar num dia muito bom pode ser um problema. Eu, particularmente, acho que seria mais interessante pro Fluminense pegar a Universidade de Chile muito por conta da questão de estádio. Eles vão jogar sem ninguém, vai ser zero clima, enquanto o Alianza Lima já estive no Alejandro Villanueva, que é onde eles devem mandar essas quartas de final e a semifinal também. Apesar da torcida peruana, eu não achei tão hostil assim, mas é um estádio muito complicado de se jogar, no geral, de se chegar. É todo um clima que não é o ideal a gente ter. E tem uma vantagem contra a Universidade de Chile, que no jogo de volta não tem torcida visitante deles. Então o jogo de volta da semifinal, que vai ser no Maracanã, seja contra quem for aí, mas se for contra a Universidade de Chile, é o Maracanã inteiro nosso. Pode ser, inclusive, batendo recorde de público. Então, eu preferiria passar pelo Lanús e pegar a Universidade de Chile, mas o negócio é passar pelo Lanús mesmo, tá? E no caso dos peruanos, eles vão ter que avançar agora, vão ter que jogar algum jogo, 2 jogos pelo menos, para poder conseguir a classificação. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, tá? Se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante. A gente fala sobre a seleção, rapidinho. Vitória por 3-0 do Brasil contra a equipe do Chile no Maracanã. Não fui nesse jogo. Curiosidade, tá? Eu não fui nesse jogo porque eu confundi a data do jogo. Na quarta-feira é aniversário da minha esposa e a gente vai viajar... Não vai viajar, né? Vai na terça passar ali basicamente, né, 24 horas fora ali. E aí eu tinha certeza que o jogo do Maracanã era na terça. E não era. O da terça é o da Bolívia. Mas enfim, não tive no jogo. Mas um grande destaque de Luiz Henrique, né, cara? E, pô, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Primeiro que eu não consigo odiar o Luiz Henrique, tá? Jogou num Botafogo, jogou num rival. Você aí tem todo o direito de odiar o cara. Eu não consigo, tá? Não é a minha pegada, não. E quando você vê o cara dando entrevista... cara, é complicado. Na época da venda do Luiz Henrique, eu gravei vídeo aqui, apurei bastante, inclusive foi eu que trouxe detalhe do valor relacionado à questão de bônus, né? Tava todo mundo falando que era 13 milhões, e na época foi uma apuração que eu consegui sobre os bônus ali, que era 8 mais 5, depois estavam falando em 9 mais 4, depois 8 mais 5. E aí, assim, cara, desde aquela época eu tenho a mesma opinião, assim. O Luiz Henrique saiu no momento errado. O Luiz Henrique, ele tinha mais qualidade futebolística do que ele tinha mostrado até aquele momento no Fluminense. E a venda ter sido realizada na virada do ano de 21 para 22... porque só pra lembrar, a venda é realizada no final de dezembro de 21, mas ela vaza naquele momento pré-jogo contra o Olímpia, tá? No momento que a janela tava fechada. E aí teria escondido a venda. Assim, é um erro tão grande ali, um negócio tão de jirico da gestão naquele momento que chega a irritar, assim. Não era pra ter vendido o Luiz Henrique naquele momento, assim. Ou se era pra ter vendido, conseguia um dinheiro a mais e liberava em dezembro e assumia logo a venda. Mas fizeram tudo de uma maneira tão errada, tão escondida, que me irritou bastante. No final das contas, o Luiz Henrique tá na Rússia, a gente sabe, né? Todas as situações, e o cara acabou marcando muito mais o nome na história do Botafogo. Quando a galera se refere a ele, se referia da base do Fluminense, mas é identificado com os caras, não é identificado com a gente.
De positivo, não sei se eu consigo chegar a positivo, dizer que o João Pedro está convocado, dizer que a nossa base está sendo representada lá, que o Bruno Guimarães passou em Xerém, que o Richarlison enfim, próximo do Fluminense, né, identificado com o Fluminense. Não tem ninguém do Fluminense lá, me irrita. Mas enfim, 3-0 pro Brasil, vai pra Copa tranquilamente. Vamos ver como é que vai ser esse jogo lá na Bolívia, né, em El Alto. Pô, eu tô muito em dúvida, cara. A Venezuela na Copa a primeira vez, uma geração que vem forte há muito tempo. Ou a Bolívia conseguindo ir pra Copa depois de tanto tempo, qualquer uma das duas histórias é bem legal. Então, vou ficar de olho. Sobre o último assunto, aí é daquela só pra você. Você quer se irritar? Não, então fecha o vídeo, irmão, porque saiu a questão do Bruno Henrique, cara, e fiquei em dúvida se era pra falar disso aqui no Raiz Tricolor ou não, mas eu coloquei aqui, enfim, dane-se também. Saiu a punição pro caso do Bruno Henrique. Não vou me alongar muito aqui, os detalhes estão aí em todos os jornais, etc. O Bruno Henrique, basicamente o irmão dele perguntava sempre pra ele, avisando que ia fazer aposta, quando que ele ia forçar o terceiro cartão amarelo. Aquela história, né? Isso aí, desde que o mundo é mundo no futebol, todo mundo sabe. Suspensão, né? O cara tá com 2 cartões amarelos, ele sabe que na próxima rodada ele vai ser poupado, vai ser convocado, alguma coisa, ele toma um amarelozinho, ele força pra dar um amarelo de propósito, pra poder ficar suspenso num jogo que ele já não vai jogar. Isso aí tá aí desde sempre e acho que isso não é problemático no futebol. Só que assim, o irmão do cara ficava perguntando porque queria apostar que o Bruno Henrique tomaria um amarelo. E o Bruno Henrique falava quando ia tomar o amarelo, sabendo que o irmão dele ia apostar. Isso é conivência, gente. Assim, desculpa, isso é conivência com o esquema de apostas. Óbvio, não dá pra dizer que é a mesma coisa, por exemplo, do que foi o nosso caso com o Vitor Mendes, que era um cara que tinha uma organização criminosa inteira, que planejava, etc., e que o Vitor Mendes ganhava dinheiro ele pra poder manipular o resultado. Óbvio que não é exatamente a mesma coisa. Agora, o Vitor Mendes tomou praticamente 2 anos, né, de suspensão, mais uma multa alta. O Bruno Henrique saiu dessa com 12 jogos. Não dá nem 2 meses isso. O Bruno Henrique volta a jogar ainda em novembro, pelas datas ali. 12 jogos e 60 mil reais de multa. O que ficou de lição é, pra você aí, jogador, o que o STJD te disse hoje é que vale a pena você manipular o resultado. Assim, vale a pena. Pô, tu joga aí e ganha, sei lá, 10 mil, que é um ótimo salário pra jogador de futebol, porque não se engane, são poucos os que ganham como o Bruno Henrique milhões de reais por mês, e mesmo assim são tão mesquinhos nesse tipo de coisa. Mas vai lá, você aí da Série C, que tá ganhando 10 mil, pô, irmão, você tem um irmão que tá desempregado, vale a pena você combinar com ele no WhatsApp, forçar amarelo e ele ganhar uma grana. Você não tem grana, eu sei que com 10 mil às vezes não dá pra você dar uma casa pra tua família. Mas se você quiser manipular o resultado, você pode. Aí a hora que você for pego, você vai tomar uma multa de 60 mil e vai ficar fora 12 jogos, 2 meses de futebol. E a multa de 60 mil, dependendo se você souber fazer direitinho, você já vai ter feito muito mais dinheiro. Eu tô falando isso daqui, gente, obviamente eu tô sendo exagerado aqui na situação. Eu tô fazendo uma hipérbole aqui, mas infelizmente foi isso que o STJD deu, a letra. Eu acho que seria até mais digno, vou te falar, tá? Seria ridículo, mas seria mais digno se o STJD examina o caso e fala: o Bruno Henrique só comentou sobre uma situação de jogo e não deu em nada e ele foi absolvido. Seria ridículo, tá? Muito ridículo. Mas eu acho que seria um pouquinho mais digno. Agora, eles acharem que o cara é culpado e darem 12 jogos. Enfim. Ficou a letra aí pro futebol brasileiro, tá? E aí é interessante, porque a partir de agora, se outro jogador for pego fazendo isso, das duas, uma. Ou eles vão mostrar que houve um claro beneficiar claro para um jogador do Flamengo, ou eles vão ter que errar de novo. Porque se outro jogador for pego nesse mesmo esquema de aposta, de avisar pra alguém que vai tomar um amarelo, pra alguém ganhar dinheiro, etc., for pego exatamente igual, e eles punirem com 12 jogos de novo, eles estão errando de novo. Tá ridículo de novo. Mas também, se não fizerem isso, vai mostrar que foi só um benefício a um jogador do Flamengo. Enfim, problema sério que a gente vai ter que lidar aí, pelo visto, né? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.